Olá, eu sou a professora Germana Mota e hoje eu vou trazer para vocês o assunto de trigonometria no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. A trigonometria, que é um ramo da matemática que relaciona os lados e os ângulos de um triângulo, ela já é bastante utilizada desde a antiguidade. E ela sempre serviu para medir, por exemplo, distâncias inacessíveis, como, por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua. Mas, enfim, através do teorema de Pitágoras, nós vamos poder calcular o comprimento de qualquer lado de um triângulo retângulo. E mais legal ainda é que a gente vai poder demonstrar isso geometricamente, de uma forma bem dinâmica e divertida. Então, vamos à aula! Bem, para falarmos sobre trigonometria no triângulo retângulo, nós precisamos conhecê-lo. E o triângulo retângulo ele apresenta uma característica que nenhum outro tem, que é esse ângulo reto de 90 graus. Os outros dois são agudos e complementares. Os lados do triângulo retângulo possuem nomes específicos. Por exemplo, esse lado maior, que é o oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E esses outros dois lados, que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Depois, nós precisamos conhecer um antigo teorema e o mais conhecido da nossa matemática, que é o teorema de Pitágoras, que relaciona as três medidas de um triângulo retângulo. Então, suponhamos que esse lado A seja a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e B e C sejam os catetos. Então, o que é que o teorema de Pitágoras diz? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Vamos a um exemplo bem prático. Paulo deslizou em um trampolim de 6 metros de altura, atingindo 8 metros de distância conforme o desenho. Qual a distância percorrida por Paulo? Ilustrando essa situação através desse triângulo retângulo que eu já desenhei, nós podemos associar esse cateto à altura do trampolim e esse outro cateto à distância que o Paulo atingiu deslizando sobre ele. Então, o que é que nós podemos fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. Primeiro, vamos chamar essa hipotenusa de A e nós vamos fazer aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo esses valores, nós teremos A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E resolvendo, 6 ao quadrado daria 36, 8 ao quadrado 64. Continuando, nós poderíamos somar essas medidas e encontrar o valor de 100. Não esquecendo do quadradinho do A, que agora a gente vai fazer aquele macete de quê? De substituir esse quadrado do A pela raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, portanto, é 10. Então, o valor de A, o valor da hipotenusa, é 10 metros. Pronto. Demonstrando geometricamente, nós temos aqui o triângulo retângulo, que é esse branco. Nós temos aqui o quadrado da hipotenusa e nós temos aqui o quadrado de um cateto e o quadrado de um outro cateto. Teoricamente, a soma desses quadrados é igual à soma desse quadrado róseo aqui maior, que é o quadrado da hipotenusa. Será que daria certo a gente demonstrar geometricamente o teorema de Pitágoras? Claro que sim, né? Quem somos nós para duvidar de Pitágoras? Então, como a gente faria isso? Então, a gente pode assim demonstrar que a soma dos quadrados dos dois catetos coube exatamente no quadrado da hipotenusa, né? Demonstrando geometricamente o teorema de Pitágoras e nos deixando muito felizes. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.